Nossa entrevista ao vivo de hoje é sobre a saída de nações da Organização Mundial de Saúde. E para isso, recebemos no estúdio Viviane Peixoto, que é docente e pesquisadora aqui na UFO. Primeiramente, seja muito bem-vinda, Para quem ainda não conhece muito bem o tema, Não conhece a OMS, do que se trata essa organização? Oi, Matheus, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui e poder contribuir, trazendo informação. A Organização Mundial da Saúde é um organismo internacional, então, que traz uma série de regulamentos e de normas sanitárias internacionais que são, então, aderidas pelos mais de 190 países membros. Juntamente com essa regulamentação, com esse arcabouço de normas, também são trazidas as questões de acompanhamento e monitoramento de doenças, surtos e novos eventos que possam aparecer dentro da condição sanitária mundial. E, além disso, também a OMS ela é responsável por realizar alguns programas, como orientação, como condição de custeio de medicamentos, de vacinas, enfim. Então, tudo isso para tentar resguardar uma equidade em saúde para todos os seus países membros e a população mundial. Com certeza. E quando a gente pensa em razões, esses motivos que levaram a essas saídas, estão só no âmbito político ou também tem razões de saúde, envolvendo aí o universo da saúde? Bom, na verdade, desde o contexto aí de Trump, eu vou colocar aqui os Estados Unidos em primeiro lugar para a gente iniciar essa conversa. O que nós temos, claro, o que foi publicado, então, pela carta emitida por Trump, pela Casa Branca, foi a alegação econômica, de que, claro, os Estados Unidos têm um investimento maior, é um dos principais investidores aqui, que ocupa cerca de 20% do orçamento da OMS. Então, a OMS, como braço da ONU, ele é um organismo, uma organização que funciona basicamente com recursos de investidores. E sendo os Estados Unidos o maior investidor e com um número de população em quantitativo menor do que, por exemplo, da China, havia uma preocupação econômica de Trump em relação a isso. Claro que isso é uma questão econômica que tem como base um pressuposto que até então nós sabemos que não é só o motivo que o levou a retirar os Estados Unidos da OMS, mas tem todo um contexto político também, emanado principalmente durante o momento da pandemia da Covid-19, onde Trump alega, então, uma má gestão da OMS em relação àquele momento pandêmico, que exigiu determinadas medidas sanitárias para a contenção da doença. Sabemos que, por exemplo, apoiadores de Trump, assim como o seu braço direito, que lida com as questões de saúde no governo, que representaria aqui a figura de um secretário de saúde no Brasil, é uma pessoa, e os seus apoiadores também têm essa questão de serem anti-vacina. Então, uma das questões que muito motivou, e que está nos bastidores da discussão, é essa questão da pressão dos aliados por uma decisão dos Estados Unidos que foi, na verdade, uma promessa política, uma promessa de campanha e que se cumpriu logo a partir do momento da posse, quase que imediatamente. Claro que dentre essas questões, tem uma convicção ali dos Estados Unidos, claro, como importante centro científico que agrega diversos pesquisadores e influência de órgãos e de instituições que estão na vanguarda da ciência, na vanguarda das pesquisas em medicina, em saúde, lógico, e que o Trump entende, então, por si, que talvez essa saída da OMS, pensando aí também no contexto político da OMS voltada ali a concordância e posição em relação à China, enfim, e essa questão que ele alega de gastos para tentar suprir uma outra questão política, que tem a ver com a forma como os Estados Unidos estão gerindo a condição de saúde que se diferencia em algumas decisões da OMS. Viviane, a partir desse contexto, que você muito bem explicou, eu queria te perguntar agora as consequências, A partir desse momento, quais são as consequências, para a saúde global com essas saídas? Bom, essa é uma pergunta super importante, Claro que, em sendo os Estados Unidos uma grande potência econômica,
e, claro, tendo aí uma contribuição e um posicionamento geopolítico importante também, né, que lhe confere um poder diante outros países do mundo, a gente entende que pode se tornar, então, né, uma possibilidade de outros países terem sido influenciados pelas decisões, né, pela decisão americana, o que foi o caso da Argentina, né, e o que se deu a retirada aí da OMS, pelas mesmas razões dos Estados Unidos. Mas, para além disso, né, acho que a retirada dos Estados Unidos aí como principal investidor, que garante 20% do orçamento da OMS, já preocupa as questões sanitárias. Mas se, né, a influência dos Estados Unidos por essa decisão chegar a influenciar outros países e, de repente, a gente tiver uma saída em cadeia, isso pode levar a uma redução orçamentária que vai, então, gerar um impacto gigantesco para todos os países em nível global. Né? E, claro, isso impacta diretamente a questão financeira na questão da ciência e na condição sanitária. Né? Então, uma vez não tendo financiamento, não tendo recursos suficientes para desenvolver pesquisas na área de saúde, fazer cooperações internacionais, desenvolver estudos específicos para novas doenças, né, para evitar ou tentar monitorar doenças já existentes, como doenças transmissíveis, doenças não transmissíveis, como já são feitas, nós teríamos aí uma condição sanitária que vai ameaçar a população. Né? Então, de certa forma, a população é aquela que mais perde com a saída desses países da Organização Mundial da Saúde, principalmente populações de países em desenvolvimento. Aproveitando, né, que você mencionou a Argentina, a questão dos países em desenvolvimento, né, quais são os impactos, considerando somente o contexto daqui, da América Latina? Bom, a Organização Mundial da Saúde tem uma parceria muito importante, e sempre teve, né, com os países da América Latina, principalmente o Brasil. Né? O Brasil tem uma relação muito boa com a OMS, a gente tem inclusive vários projetos, pesquisas que são desenvolvidas em parceria e também com a OPAS, né, que faz parte aí do contexto da ONU também, da OMS. E nesse sentido, eu vejo que muitos programas, se tivermos realmente, né, essa efetivação da saída, principalmente de Trump, e aí eu digo se tivermos efetivamente, porque já tem diversas situações onde é citado que Trump já pode, de repente, pensar melhor sobre a situação, ou uma conversa junto à OMS para tentar rever ou melhorar a questão dos custos e da participação dos Estados Unidos. Mas, bem, se efetiva essa saída dos Estados Unidos da OMS, o que nós teremos é uma redução significativa de financiamento para programas já existentes. Então, aqui na América Latina, nós temos muitas doenças, como, por exemplo, programas que são desenvolvidos, tuberculose, AIDS, que poderiam sofrer uma redução significativa. Né? Só que no Brasil, por exemplo, nós temos cerca de 1 milhão de pessoas que convivem com o vírus da AIDS. Então, isso é preocupante. Então, trazendo para esse contexto do Brasil especificamente, você deu um bom exemplo, né? Quais outros a gente pode estar mencionando, né, para a gente compreender melhor, né, dos impactos diretos, né? E estima-se algum tempo após essa possível saída, né, da Argentina também, existe ali um tempo que essas consequências irão afetar mais ou não? São imediatas ou não? Na verdade, pós-assinatura, né, o que a gente sabe é que existe um tempo aí de 1 ano até que o país se retire totalmente do bloco, né, da organização, perdão. Então, nesse período, né, ainda é um período difícil para que a gente consiga mensurar, né, em relação a tempo e as consequências exatas. O que nós entendemos é que, diante o cenário que já está montado, diante uma saída, né, e uma perda significativa dos recursos, doenças que já foram erradicadas, né, e aí você comentou sobre exemplos, acho que é importante também a gente sinalizar isso para a população, né? A própria varíola, a poliomielite, né, que foram doenças já erradicadas aqui no Brasil, elas não teriam sido erradicadas se nós não tivéssemos um acompanhamento, né, normas sanitárias vigentes, incentivo
para questões de insumos como imunização da população, né? Então, a vacinação é que garantiu, e a gente não pode se esquecer disso, é que garantiu a erradicação. Existem países onde essas doenças não foram erradicadas ainda, né? E existem doenças que são reduzidas, né? Então, por exemplo, o sarampo, no Brasil não é uma doença erradicada, né? Mas nós temos uma redução do número de sarampo, né? Estamos caminhando para talvez uma eliminação. Então, nesse sentido, é que a médio e longo prazo, a gente imagina que outras doenças que talvez, né, poderiam ter sido eliminadas em menor tempo, elas tenham aí um aumento de casos, uma incidência maior em função desses recursos, né? E voltando a falar da AIDS, né, é tão interessante a gente citar esse exemplo. A gente está aqui em Uberlândia, estamos falando de Brasil, de América Latina, mas eu queria só citar o exemplo de Uberlândia. Nós temos hoje aqui um laboratório muito bacana que trabalha só com as questões de HIV/AIDS, né, vinculado à Universidade Federal de Uberlândia, e que tem um atendimento fantástico. Nós temos todos os custos, né, investimento em pesquisa, a medicação que é disponibilizada de forma gratuita para a população, também como um incentivo desses organismos, na verdade, né, que parte aí da OMS, da OPAS, como braços aí da ONU, e isso não seria possível se nós tivéssemos essa redução. Então, eu vejo, de certa forma, para a população da América Latina, do Brasil, de países menos desenvolvidos, ou em desenvolvimento, né, uma situação crítica. E se formos pensar em uma próxima pandemia, né, como foi o caso da Covid-19 e toda a situação que nós passamos, se nós fôssemos pensar em uma próxima epidemia, talvez seja mais sombrio, né, o desfecho desse evento sanitário. Pois é. Excelente, Viviane. Muito obrigado pela sua participação e pelas informações que você trouxe aqui no Informativo. Eu que agradeço. Seja sempre muito bem-vinda.